Boa tarde, aqui é a professora Solange Nunes. Nosso vídeo de hoje vai tratar da BNCC e a concepção de currículo para a educação infantil. Vamos ver então o que se define como currículo, segundo a diretriz curricular de educação infantil de 2009. Currículo é o conjunto de práticas que buscam articular experiências e saberes das crianças com os conhecimentos que fazem parte do patrimônio cultural, da humanidade, o patrimônio artístico, ambiental, tecnológico, das ciências, com a finalidade de promover o desenvolvimento integral das crianças de 0 a 5 anos, que são o público-alvo da educação infantil. Então vejam, articular experiências e saberes das crianças. O foco que nós temos no currículo é o universo da criança, Então, a partir do conhecimento, da leitura de mundo que a criança faz, o que a diretriz nos propõe? Que trabalhemos por meio de interações e brincadeiras, que são a linguagem natural da infância, das crianças. Então, o foco é a criança com um papel ativo, que rompe aquela nossa ideia antiga de assistencialismo, em que a criança tinha um papel passivo. Aqui se entende um papel ativo para a criança, em que ela produz, em que ela interage com a cultura e com a história. Então vai fazer articulação, vejam, é algo dinâmico com os conhecimentos da humanidade, os conhecimentos históricos. E o desenvolvimento integral, o que nós entendemos? Desenvolver o físico, o psíquico, o afetivo e não somente a dimensão cognitiva. Então vamos ver o currículo aqui. Nosso currículo antigo, os RECNEI, os referenciais curriculares da educação infantil de 98, que agora caíram em desuso após a promulgação da BNCC. O que nós tínhamos aqui? Nós tínhamos 2 âmbitos de experiências. O âmbito 1, a formação pessoal e social, onde se trabalhava identidade e autonomia, quem eu sou, o meu nome, princípios da criança adquirir autonomia, vou beber água sozinha, parar de usar fralda, E o conhecimento de mundo, onde tinha aquilo que nós podemos perceber, uma organização disciplinar, por matérias, por disciplina. Linguagem oral e escrita, correspondendo à língua portuguesa, matemática, natureza e sociedade, onde tínhamos conteúdos de história, geografia, ciências, corpo e movimento e artes visuais. Isso agora foi mudado na BNCC para campos de experiência. Nós tínhamos âmbitos de experiência, a nova nomenclatura define como campos de experiência e não temos mais essa organização que lembra o caráter disciplinar, em que elas são separadas, como separadas numa caixinha. Nos campos nós temos uma visão mais ampla do conhecimento, É uma leitura, uma perspectiva maior. Então, identidade e autonomia, trabalho quem eu sou, como eu vejo o outro, Eu aprendo diferentes tipos de cultura, aprendo a interagir com diferentes pontos de vista. Isso agora é colocado como o eu, o outro e o nós. A sigla, que a gente vai encontrar lá nos objetivos de aprendizagem, vai ser E-O. A parte de linguagem oral e escrita, nós temos agora como escuta, fala, pensamento e imaginação, Ideias, conceitos que já eram trabalhados aqui dentro de linguagem oral e escrita. O que eu queria? Que a criança ouvisse, ampliasse o vocabulário, ela está adquirindo uma fala, ampliar o vocabulário, expandir o pensamento, levantar questionamentos, e exercitar a imaginação. Matemática e natureza e sociedade se juntaram, as duas estão juntas nesse campo aqui. A sigla, a gente escuta, fala do pensamento ao lado.
Espaços, né, natureza, sociedade, matemática, espaços, tempos, quantidades, relações e transformações. A sigla ali é T. Corpo, gestos e movimento equivale a corpo e movimento. Foi inserido aqui gestos, né? Privilegiar os bebês, porque nós vamos entender o quê? Que o gestual, né, do bebê é expressivo. Eu tenho que observar esse desenvolvimento motor da criança. Ele mexe mãozinha, perninha, como ele interage, ele olha, acompanha com o olhar. Então, os gestos da criança vai trazer expressão e o professor deve anotar isso no seu registro diário para perceber a evolução da criança. E, por fim, artes visuais, os conceitos mais específicos, né, mais definidos para trabalhar, traços, sons, cores e formas. Então, o que é importante que se perceba? O trabalho que era feito aqui, ele continua sendo feito, só que de forma mais ampla, uma perspectiva bem maior, uma leitura de mundo, né, mais aberta assim, para a ideia da cultura. Pergunta-se, o que eu posso trabalhar aqui no eu, no outro e nós? Na prática, gente, eu posso trabalhar com uma rodinha? É possível trabalhar o eu, o outro e o nós em uma rodinha, em que a criança traz um brinquedo que ele conta, de onde, quem deu aquele brinquedo, como é que eu brinco com ele? Posso trabalhar com fotos dele, quando era bem pequenininho, foto da família? Sim. Aprendendo a ouvir o outro, a respeitar diferentes opiniões. Eu estou trabalhando com o eu, o outro e o nós, que é basicamente essa, né, a interação, a ampliação da leitura do social, né? A ideia é bem de Vygotsky. Escuta, fala, pensamento e imaginação. Tiramos a parte escrita? De jeito nenhum. Aqui a parte escrita continua viva. A BNCC recomenda que se leia textos diferentes, de vários suportes diferentes, cordéis, histórias em quadrinhos, gibis. Então, continuamos aqui com a parte escrita. A BNCC recomenda, né, porque ficava escrito os bebês, como é isso? Nós não temos esse compromisso com a alfabetização. A alfabetização faz parte do fundamental. Aqui a criança vai desenvolver com criatividade. Ela vai ter contato com a escrita de forma a entender que existe um significado social. A BNCC fala em imersão na cultura escrita, por meio de de contatos com diferentes tipos de texto. Então, eu posso contar uma história? Sim, contar uma história, ela vai escutar, falar, desenvolver a imaginação, né? É pedido que se diferencie letras de sinais gráficos, que a criança manipule o livro, que se mostre a direção da escrita, conceitos básicos para o aprendizado que virá depois no ensino fundamental. Espaços, tempos, quantidades, matemática. A matemática está em toda parte, nas cores, nas formas, natureza, sociedade, quantidades, né? Posso trabalhar isso dividindo os brinquedos, é maior, é menor, vamos colocar junto. Aqui tem muito, aqui tem pouco, não temos esse compromisso com a quantidade. A criança só vai adquirir a noção de quantidade, como diz Piaget, depois de 6 anos, né, quando ele tem a noção das transformações, só a partir daí que ele adquiriu a noção de número. Então aqui eu trabalho com blocos para empilhar, pode ser. Eu trabalho com as cores, com as formas. Eu posso fazer a chamadinha. Quantos alunos tem hoje? Quem faltou hoje? Tem mais meninos? Tem mais meninas? Tudo isso faz parte de matemática. Natureza, sociedade, meu corpo, os animais, né? Geografia, a rua, o tempo, choveu, como é que está na rua? A janelinha do tempo serve para a geografia? Serve, mas não só cantar a musiquinha, né? A janelinha abriu, fechou, tá chovendo. Como é que estava a rua? O que vocês viram na rua? E que roupa eu tive que botar para vir para cá porque estava chovendo? E no calor, usei o mesmo tipo de roupa? Né? Então,
São esses tipos de questionamento para a leitura do ambiente. História, quem eu sou, laços familiares. Então, matemática, história, geografia e ciência. Corpo, gesto e movimento, né? Todo o corpo e a sua dimensão expressiva. Então, aqui, gestos, né? Para eu dar sentido gestual, olhar, né? do bebê. Muito importante. Os bebês, eles têm mudanças, né? Muito rápidas que nós precisamos anotar, acompanhar. Traços, sons, cores e formas dentro de artes visuais. E o que eu vou trabalhar? Pintura, modelagem, então uma massinha, um desenho, tá, gente? Então, é isso que nós temos de mudança. Uma mudança para uma ampliação, né? Uma ampliação da perspectiva, uma leitura de mundo mais aberta para a cultura do meu entorno. Então, eu deixo uma pergunta para vocês, né, que serve para uma questão discursiva, né? Sabendo-se que a BNCC consolidou o currículo da educação infantil em 5 campos de experiência, explique de que forma a escola de educação infantil pode promover a efetivação desse currículo, sabendo-se que a criança é o foco de todo esse processo e que as interações e brincadeiras são os eixos estruturantes da educação infantil. Bom, gente, terminamos aqui. Se vocês estão gostaram do vídeo, deixem o seu like, se inscrevam no canal, toquem no sininho para receber as notificações. Vou fazer vários vídeos tratando da educação infantil e também do fundamental e do médio. Por hoje é só.